Dani, começando pelas declarações do presidente americano, todo mundo que lida com navegação, o pessoal do mercado de petróleo, são unânimes em dizer que o Estreito de Hormuz não está aberto, como estava antes da guerra. Tá ou não está aberto? William, se a gente pega que antes do dia 28 de fevereiro, nós tínhamos ali 150, 160 navios passando por dia, e agora o presidente Trump fala que passaram 24 e que ontem passaram 14 ou 12, nós temos uma realidade que pressiona o mundo. Então, o estreito está fechado, não é verdade? Quando ele também afirma que retira as minas em águas internacionais, de fato, deve ter tido algum trabalho de retirar esses tipos de minas, mas nas águas territoriais do Irã, elas ainda estão ali. Então, eu vejo que é uma discussão que desloca a questão militar, que se mostrou não produtiva, que não alcançou os objetivos principais dos Estados Unidos, derrubar o governo, discutir questões nucleares, para o estreito. Só que o estreito ainda continua sob comando do Irã. Então, o estreito continua fechado, existe ali ainda uma disputa tit for tat, toma lá da cá, mas os dois lados são pressionados, né? Os Estados Unidos pressionado pela própria ordem mundial, pelo preço do petróleo e pelas eleições de novembro, e o Irã pressionado também pela questão econômica, inflação, etc. Mas a realidade é que o estreito continua fechado e o mundo continua refém desse conflito congelado, mas sem fim. Essas conversas entre Oman e Irã, elas sugerem para a gente um cenário que muitos descreveram, em função dos princípios básicos de geopolítica. Os Estados Unidos podem ir e voltar e atacar o Irã, mas os países que estão lá são vizinhos do Irã. Assim como a gente fala do Brasil e Argentina, a gente pode gostar ou não gostar da Argentina, mas nenhum dos dois países vai sair do lugar que está. Então a gente pega uma Emirados Árabes Unidos, que tem uma treta severa com a Arábia Saudita, as outras monarquias, e eles estão na cara do Irã. Então, o que a gente entende que está acontecendo é que não importa o que o Trump diga, faça ou anuncia que vai fazer, esses países ali em volta estão falando direto com o Irã. Estão se visitando mutuamente, enviando chanceleres para as capitais. Inclusive, hoje, toda essa movimentação foi por causa de uma reunião entre o Abbas Araghchi e o Badr al-Bussaid, os chanceleres de Irã e Oman, né? E, de fato, eles prefeririam ter um arranjo entre eles quando eles percebem que o guarda-chuva americano acabou servindo de para-raio e atraindo os ataques iranianos, né? É claro que existem rivalidades entre eles que não serão superadas, mas eles precisam de um modus vivendi, né? E os Estados Unidos estão jogando agora, tentaram fazer esse movimento em relação à questão econômica e tal, foi um certo um tiro de chumbinho, né, que eles deram, mas há uma movimentação interessante cujos resultados a gente terá de observar, que ontem o John Radcliffe, diretor da CIA, esteve em Moscou, né? E existem várias especulações sobre qual é a negociação. Quando um diretor da CIA vai a Moscou é porque é uma discussão sobre inteligência, geralmente uma advertência, como foi o John Burns em novembro de 2021, pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia. Não deu muito certo a missão do John Burns. Mas nesse caso, além de advertir a Rússia a não dar um passo em direção a chamar o blefe da OTAN, porque existe essa mobilização, né, de militares russos no sentido talvez de atacar um país dos Bálticos para desmoralizar a OTAN, no campo do Irã, aparentemente o recado pode ter sido assim: vocês estão dando inteligência para o Irã, que está usando essa inteligência contra nós. Parem de fazer isso, senão nós vamos partir para consequências econômicas mais severas contra vocês. Então,
existe uma certa atividade por parte dos Estados Unidos no sentido de tentar pressionar o Irã, sendo que os Estados Unidos já entenderam, o governo Trump já entendeu o seguinte: as midterms, a influência, o impacto negativo da crise do Irã sobre as eleições de 3 de novembro é irreversível. Então, já que é irreversível, vamos trabalhar pensando num prazo um pouco mais longo. Nós não vamos conseguir resolver isso para salvar as midterms, então vamos usar uma estratégia um pouco mais longa de pressão total econômica, já que a pressão militar não está dando certo.